O IPv6 muda aqui um bocadinho esta perspectiva do IPv4. Porquê? Porque nós temos um espaço de endereçamento muito maior. Portanto, em relação ao IPv4, logo nos anos 90 percebeu-se que o IPv4 era limitado em termos de espaço de endereçamento. E então o IPv6 o que é que nos trouxe em relação ao IPv4? Pois já trouxe-nos um endereço que, em vez de ser um endereço de 32 bits, é um endereço de 128 bits. Portanto, em termos de dimensão de endereço, é muito maior. Depois, o número total de endereços que é possível gerar com o IPv6 é um número tão pequeno quanto 341 decilhões de endereços. Já vamos perceber matematicamente o que é este número 1 decilhão. Depois, portanto, ele soluciona algumas limitações que o IPv4 tem e ainda acrescenta aqui um conjunto de melhorias relacionadas com as configurações automáticas dos endereços e algumas verificações redundantes que estavam a ser feitas no IPv4. Porquê é que o IPv6 se tornou necessário? Por estes motivos que aqui estão, mas os principais são, sem dúvida nenhuma, o aumento considerável da população e claramente com os problemas com o NAT, portanto, com o facto de um IP apenas representar um conjunto de equipamentos que estão por trás de si e que através do NAT conseguem estar na rede pública. Porque há muitas aplicações que necessitam de comunicação de ponta a ponta pura que com o NAT não funcionam. E depois, claramente, a internet das coisas também não veio ajudar porque hoje em dia, desde frigoríficos a automóveis, a máquinas de lavar, tudo está na rede e tudo consegue ser acedido remotamente e, portanto, fez com que a necessidade de endereçamento crescesse de uma forma absolutamente extraordinária. Ora bem, aquilo que nos importa nesta fase é percebermos que durante muitos anos nós vamos ter aqui uma coexistência entre o IPv4 e o IPv6. Agora, de que forma é que nós conseguimos ter o IPv4 e o IPv6 a funcionarem na mesma rede? Através destes três mecanismos que aqui estão. A double stack, pilha dupla, portanto, no fundo, eu tenho equipamentos que conseguem trabalhar com com os dois protocolos em simultâneo, tanto IPv4 como IPv6, e portanto não tem qualquer problema com isso. Routers que sejam que façam dual stack entre IPv4 e IPv6, portanto encaminham pedidos IPv4 como encaminham pedidos IPv6, tanto fazem routing a IPv4 como routing a IPv6 e não tem qualquer problema com isso. Depois, uma outra solução é uma rede que interliga duas redes IPv6 e que é uma rede apenas de IPv4, em que aí usa-se um mecanismo que é o tunneling, em que nós colocamos um pacote IPv6 encapsulado dentro de um IPv4 e, portanto, quem o analisa dentro desta rede vai ser analisado como IPv4 até chegar ao destino que depois aqui tem que ser o double stack para poder receber IPv4, ler e converter em IPv6 e poder fazer aqui esta comunicação. E depois ainda existe a tradução. Portanto, o protocolo, o NAT, aqui foi um bocadinho reinventado para o NAT 64, em que há aqui a conversão de IPv4 em IPv6, ou há uma correspondência entre IPv4 e IPv6 para que dois equipamentos, um com IPv4 e outro com IPv6, consigam comunicar. Isto é o que nós vamos ter ainda durante muito tempo na rede, porque daquilo que eu já fui lendo, estima-se que em 2050 seja a morte portanto, a morte funcional do IPv4. Mas são tudo previsões. Ninguém sabe se vai realmente ser em 2050 ou não. O que se sabe é que durante ainda muitos anos vamos ter aqui uma convivência, uma coexistência entre o IPv4 e o IPv6. Ora bem, representação do IPv6. Ao contrário do IPv4, que nós trabalhamos com ele no formato decimal e que ele é convertido em binário, no caso, para os dispositivos computacionais, mas para nós, seres humanos, nós olhamos para um IPv4 no formato decimal, separado por pontos. O que é que nós temos no endereço IPv6? Então o que nós temos são 128 bits de comprimento. Portanto, aquilo que no IPv4 eram 4 conjuntos de 8 uns separados por pontos, no caso do IPv6 são 128 valores binários. E
cada 4 bits desses valores binários é representado por um único algarismo ou dígito hexadecimal. Ora, o sistema hexadecimal é representado por 16 caracteres que vão do 0 ao 9 e depois do A até ao F. E cada um destes 16 é representado, fica representado naquilo que se chamam os hextetos. E no IPv6 nós temos, basicamente, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hextetos, cada um deles com 4 dígitos hexadecimais. E, portanto, o que significa que eu posso ter, em cada um destes hextetos, posso ter nestas 4 posições, posso ter 4 valores que vão do 0 ao 9, do A ao F. E então, o que acontece muitas vezes é que o IPv6 ainda está pouco utilizado e, portanto, eu tenho muitos zeros ainda nestes IPv6 atuais. O formato de representação do IPv6 normalmente é com os IPs bastante condensados. Portanto, a representação que nós temos do IPv6, na maior parte das vezes, é na sua versão mais condensada. E como é que nós condensamos a representação do IPv6? Então, existe uma regra que é a regra da omissão dos zeros à esquerda. Portanto, em qualquer um dos hextetos, tudo o que são zeros que estão à esquerda podem ser retirados. Portanto, não há qualquer obrigação de estarem representados. Portanto, uma sequência de 4 zeros pode ser representada apenas por um zero. Uma sequência que começa com um zero pode ser apenas representada pelos 3 restantes caracteres hexadecimais. Uma sequência que começa com 2 zeros, por exemplo, se eu tivesse uma sequência 0, 0, A, 7, eu podia facilmente retirar estes 2 zeros e ficaria simplesmente A7. Num destes hextetos. Uma outra regra é omitir os segmentos que valem 0. Ou seja, eu poder ter, por exemplo, aqui neste exemplo de cima, eu ter aqui uma sequência de zeros. Portanto, estes zeros que aqui estão, eu podia representar isto simplesmente assim. 2 pontos, 2 pontos. Isto significava que eu tinha aqui um conjunto de blocos a 0 que não estava a representar e que os podia condensar, como é o caso deste exemplo que temos aqui. Olhem aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho 2001, 0 dB8, que posso converter simplesmente em dB8, porque o 0 à esquerda desaparece. Depois tenho aqui uma sequência de zeros em que os 3 zeros à esquerda desaparecem, fica só representado por um 0. A mesma coisa aqui. Depois tenho ABCD, ABCD. 4 zeros em que representa apenas com um 0. 4 zeros em que representa apenas com um 0. O 0, 100, fica apenas o 100. E agora aqui temos uma questão que era, a tendência natural seria, ok, estes dois eu posso representar com duplo 2 pontos e estes dois a mesma coisa, mas não posso fazê-lo. Ou seja, quando eu omito uma sequência de zeros para colocar um duplo 2 pontos, eu tenho que escolher ou faço de um lado ou faço do outro. E é isso que está aqui representado. Olhem aqui. Aqui eu tenho a possibilidade de omitir estes dois e ficam aqui representados. E aqui eu tenho a possibilidade de omitir estes dois. Mas quando eu omito os da esquerda, os da direita ficam representados. Quando omito os da direita, os da esquerda têm que ficar representados. Porquê? Porque eu preciso de saber quantos destes estão deste lado e quantos estão deste. Porque se eu não tivesse esta informação, o que acontecia era que dava-me um IP que seria dúbio, porque havia várias hipóteses que podiam representar o mesmo IP devidamente condensado. Assim, o que é que eu sei? Eu sei que tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 hextetos representados. Um IPv6 tem 8, significa que aqui estão representadas duas sequências de zeros. E aqui em cima seria igual. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 hextetos representados. Significa que este duplo 2 pontos representam duas sequências de zeros. Aqui o que eu tenho é algo diferente, em que eu tenho uma sequência de zeros e é uma sequência corrida de zeros que pode ser toda ela representada pelo duplo 2 pontos. E aqui, como é que eu sei quantos são?
de uma forma muito simples. Quantos hexatetos tenho representados? 1, 2. Portanto, como eu sei que um IPv6 é representado por 8 hexatetos, significa que esta sequência aqui representa 6 hexatetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cá estão eles. Se todo o IPv6 está representado com zeros, ele pode ser representado na sua forma compactada apenas com um duplo 2 pontos. Agora, fazendo aqui algumas experiências. Pegando neste IPv6, retirando os zeros à esquerda. Esta é a forma correta de representar. Como é que nós podemos condensá-lo? Esta é a forma errada. Cá está, o duplo 2 pontos 2 vezes. Isto não se faz. Esta é uma das interpretações que leva a que isto não possa ser feito. Porque o que é que eu sei aqui? Reparem só. Este slide explica isto muito bem. Reparem porque é que isto está errado. Porque tanto esta como esta seriam representações do mesmo IPv6. Reparem. Quantos hexatetos tenho aqui? 1, 2, 3. Quantos faltavam aqui? 5. Então significava que podiam ser 3 zeros deste lado, 2 zeros deste lado, ou podiam ser 2 deste lado e 3 deste lado. Isto dava aqui uma interpretação dúbia. Ou seja, eu não tinha a mínima hipótese de conseguir, através desta representação, ter apenas um e um só IPv6 que fosse válido. E por isso deve ser representado assim ou assim, em que eu sei 1, 2, 3, 4, 5, faltam 3, isto representam 3 zeros, 1, 2, 3, cá estão eles, ou assim, em que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexatetos representados, então estes dois representam 2, cá estão eles, 1, 2. Ok? Tipos de endereços IPv6. E aqui entramos já num domínio em que o IPv6 é um bocadinho ou totalmente diferente do IPv4. Enquanto o IPv4 é apenas um endereço e o nosso dispositivo computacional é representado ou tem aquele endereço atribuído e responde sempre por aquele endereço, no caso do IPv6, o IPv6 tem, portanto, o mesmo dispositivo computacional pode ter diferentes IPv6 e servir cada um deles para o seu propósito. Em termos da comunicação, como nós vimos no IPv4, existe a comunicação unicast, broadcast e multicast. A comunicação broadcast não existe no IPv6. No IPv6 existe a comunicação multicast, a comunicação anycast. Então, endereços IPv6 unicast são endereços únicos, portanto, que representam um e um só equipamento na rede. Os endereços multicast são usados para que possam ser enviado o mesmo pacote para múltiplos endereços e os anycasts são usados para que possa... Portanto, o endereço anycast é um endereço que pode ser partilhado por múltiplas interfaces em segmentos de rede diferentes. Por exemplo, routers usam o mesmo endereço anycast nas suas interfaces de comunicação para que, quando há necessidade de haver comunicação com os routers, e sempre que o destino é um endereço anycast de IPv6, ele é entregue ao dispositivo mais próximo que tem aquele endereço anycast dentro ou configurado numa das suas interfaces. Essencialmente, a diferença aqui para o IPv4 é que os broadcasts simplesmente desapareceram porque a forma como o IPv6 está construído faz com que não haja uma necessidade tão grande de broadcasts, que é um dos problemas que o IPv4 tem e que causa grande constrangimento na rede. O que nós temos é endereços multicast para dentro do mesmo grupo de dispositivos. Agora, como é que se constitui um endereço IPv6? Ou seja, aquele endereço grande de 8 hexatetos, como é que ele é construído? Então, ele tem também, à semelhança do IPv4, o comprimento do prefixo. E o comprimento do prefixo no IPv4 diz-nos qual é a porção de rede e qual é a porção de host. E no IPv6 é igual. Habitualmente, nós temos o comprimento de 0 a 128 bits do IPv6 e, na maioria dos casos, portanto, o prefixo do IPv6 é representado pela metade. Portanto, são 64 bits para representar o prefixo e 64 bits para representar o ID da interface. E o que é isto? Isto é o equivalente a dizer que uma parte é o prefixo global de rede e a outra parte é o identificador do meu computador. O conjunto dos dois dá
um IPv4, um IPv6 único na rede. Este prefixo normalmente é atribuído por algum equipamento através de um procedimento que vamos ver mais à frente, que é o SLAAC ou o DHCP V6. Mas o que é importante é que o prefixo não é da nossa responsabilidade, é-nos atribuído. O ID da interface, sim, normalmente é o nosso equipamento que vai gerá-lo. Agora, no IPv6 unicast, portanto, nós quando o nosso equipamento recebe um IPv6, ele vai ter múltiplos IPv6. Nomeadamente, vai ter estes três, ou pode ter um destes três que aqui tem, ou até pode ter os três. Portanto, ele vai ter um unicast global, em que vai ser o seu endereço IP que é roteável na internet, que é globalmente exclusivo, que é único em toda a rede, e esta é a grande vantagem do IPv6, é que eu posso ter um IP, o IP do meu computador é único no mundo, em toda a rede. Depois, o IPv6, portanto, a minha placa de rede também vai ter um IP de link local. O link local é o equivalente ao APIPA, portanto, é aquele Automatic Private IP Address, e que faz com que, portanto, o endereço link local é usado pelo meu equipamento para poder fazer a comunicação dentro da própria rede, portanto, no link local da minha rede, eu consigo, em vez de estar a usar o meu unicast global, aquele endereço grande e que me representa em toda a rede, se a comunicação é apenas para um dispositivo na minha rede que está ali próximo, a comunicação é feita através do link local. E depois ainda existe um outro endereço, que é o unique local, que tem como diferença para o link local o facto de poder ser usado num âmbito um bocadinho mais alargado. Portanto, dentro do mesmo, dentro de um ou dois níveis de routing dentro da minha unidade, eu consigo ainda usar o unique local. Portanto, eu consigo sair um bocadinho da minha rede, mas mantendo-me ainda dentro da rede da minha organização. Quando é mesmo para sair para fora e para a comunicação com o exterior e com a rede global, aí é usado o unicast global. Há um vídeo depois no NetAcad que vocês também poderão ver que explica aqui muito bem estas diferenças e é interessante vocês se procurarem no YouTube. Eu depois vou deixar na página do NetAcad também alguns links, porque há umas animações que se percebe muito bem esta diferença, que é quando a comunicação é interna usa-se o link local, quando ela é interna mas que já sai do âmbito da nossa rede local, usamos o unique local, e depois quando sai mesmo para fora usa o unicast global. Então, o que é que o link local faz? Portanto, a comunicação, que é o que está aqui representado, basicamente faz isto. Portanto, a comunicação pelo link local é feita internamente. Portanto, não há necessidade de usar aqui portanto, dentro da rede local, não há necessidade de usar o IPv6, o unicast global. São endereços que ficam na faixa do FE 80/10 e normalmente o endereço de link local mais conhecido é o do gateway padrão, que é aquele que o router que me atribuiu as definições de IP é esse que eu vou usar como gateway padrão, e é um endereço de link local do router. Portanto, é um endereço que aquele router tem como representação para dentro da rede local, não para fora. Portanto, ele para fora tem o seu IP unicast global, mas para dentro ele é representado por este IP, e é uma forma de se comunicar sem ter a necessidade de estarmos a usar os IPs V6 globais. Então, vamos ver agora a estrutura do endereço unicast global. Portanto, o que é que nós temos? Nós temos a nossa rede, portanto, o nosso IPv6 dividido em 2 ou 3 partes. Portanto, temos o prefixo global, que por sua vez pode estar ainda subdividido com a ID da subrede, e depois temos a ID de interface. A ID de interface que é gerada automaticamente pelo nosso dispositivo, depois vamos ver mais à frente também como é que isto se faz. O que é importante percebermos é que este prefixo global, que nos é atribuído pelo operador, ou que nos vai ser atribuído automaticamente, constitui uma parte equivalente ao endereço de rede ou à porção de rede do IPv4. Tem uma função semelhante. Normalmente, este prefixo global está dividido em 2 partes, que é o prefixo global de routing, este sim, que é atribuído pelo operador, e depois uma ID da subrede para fazer aqui uma subdivisão
deste endereçamento. Então, cá está. O prefixo global de roteamento, portanto, que é este prefixo primeiro, é atribuído pelo nosso ISP. O ID da subrede normalmente vai servir para identificar uma subrede dentro do mesmo local ou dentro do mesmo prefixo global. Imaginando, o meu operador atribui um prefixo global a todos os clientes e depois faz uma divisão pelo ID de subrede em função da sua área geográfica. Desta forma, é mais fácil só pelo IP localizar onde é que está aquele, ou a que região geográfica pertence aquele dispositivo. E depois a ID da interface, que é a parte correspondente à porção de host do endereço IPv4 e que, como vamos ver ainda mais à frente, é gerado automaticamente pelo meu próprio equipamento através de um processo que nós já vamos ver. A configuração estática nos equipamentos Cisco de um IPv6, como vocês poderão ver aqui, é muito semelhante ao IPv4. A diferença é que os comandos do IPv4 diz simplesmente IP espaço address e depois o endereço, e depois um espaço e a máscara de subrede. No caso dos mesmos comandos de configuração, seja para fazer a configuração do IP, seja para qualquer coisa que vocês precisem de configurar no IPv6, a diferença é que o comando escreve-se exatamente da mesma forma que o do IPv4. A diferença é que no IPv4 escrevemos apenas IP. No caso do IPv6 temos que escrever IPv6, ou seja, IPv6, e neste caso espaço address, espaço a rede barra o comprimento do prefixo, que é exatamente o que vocês têm aqui neste slide. A configuração estática é feita exatamente da mesma forma que é feita a do IPv4, portanto, abrir as definições e escrever à mão e temos que indicar o tamanho, portanto, o comprimento do prefixo, para que se perceba, no caso 64, para que se perceba que são 4 hexatetos para o prefixo e os restantes para a interface. Pronto. No caso de se querer que o IPv6 seja atribuído automaticamente, portanto, se a atribuição de IPs for dinâmica, aí ela pode ser feita através de dois processos. Através do processo SLAC ou através do DHCPv6, que é mais próximo daquilo que vocês, ou que falámos há pouco do IPv4. Então, o que é que significa SLAC? SLAC significa Stateless Address Auto-Configuration e é um mecanismo através de mensagens de RA, que significa Router Announcement, portanto anúncio de router, que são enviadas a cada 200 segundos, que estas mensagens de RA são enviadas na rede pelos routers com o SLAC habilitado, e a atribuição do IPv6 pode ser feita de forma automática de três formas. Apenas com SLAC, em que o router é tudo o que ele precisa e dá-lhe as definições todas, com estas mensagens a cada 200 segundos. Depois, uma opção de SLAC com DHCP-V6 stateless, portanto, sem qualquer tipo de registro de DHCP-V6. E ainda uma terceira opção, que é apenas DHCP-V6, em que tem que haver um servidor, já não pode ser um router, tem o apoio dos routers, mas é um servidor que faz isso e é esse servidor que é responsável por garantir aqui a atribuição de todas as definições. E todas as definições são os DNS, o IPv6 e tudo o resto que é necessário para que haja comunicação. Então, vamos ver. A opção 1, apenas SLAC. Como é que isto é feito? É feito em função destas mensagens de RA, de Router Announcement, ou seja, de anúncio de router, em que o router basicamente diz, ok, eu ponho, portanto, essas mensagens têm 3 flags, portanto, têm 3 sinalizadores, que é o sinalizador de Address Autoconfig, de Other Configuration e o Managed Configuration, portanto, o A, o O e o M, e em função dessa flag, o que nós temos aqui nós temos apenas a flag A, da Auto Configuration. No caso da opção 2, temos a flag de Auto Configuration e a flag de Other Configuration. E no caso de DHCP V6, só temos a de Managed Configuration. Portanto, aqui o O e o M estão cortados e aqui o M está cortado. Neste terceiro, o A
e o O estão cortados. O que é que isto significa? Significa que na mensagem de RA, portanto, Router Announcement, o que acontece é que o meu computador, ao perceber que a flag vem com o A, significa, ok, isto é tudo o que eu preciso para poder navegar na internet. Esta mensagem vem de um router, a origem é o link local deste router, que eu vou usar como gateway para mim. E a partir daqui, o que é que o router me dá nesta mensagem? Dá-me o comprimento do prefixo e dá-me o prefixo global. E eu o que faço é, fico com o prefixo, fico com o tamanho do prefixo e então tenho o meu gateway, porque é a origem dessa mensagem, que é o link local do router. Então isto é tudo aquilo que eu preciso para poder navegar. E isto é a primeira opção do Slack. A segunda opção de Slack, o que é que vem? Vem com a flag da Auto Configuration ativada e vem com a flag do Other Configuration também ativada. Então o que é que eu preciso? Com a flag de Auto Configuration, eu sei que essa mensagem vai mudar. A origem é o link local do router, que vai ser o meu gateway. Vai mudar o prefixo e o tamanho. E ao ler a flag O, eu sei que vou ter que procurar na rede que existe aqui mais alguém que me vai dar outras configurações, nomeadamente DNS e afins. Por fim, um DHCP V6 stateful. O que é que acontece? A mensagem de Router Announcement vem com o A a 0, vem com o O, a flag O a 0 e vem com a flag M a 1. Ou seja, vem com a indicação que é uma Managed Configuration. Então, eu vou ter que pedir à rede para que alguém faça DHCP, normalmente um servidor DHCP, e é este servidor DHCP, nesta terceira opção, que me vai dar todas as minhas definições. Tudo começa com mensagens de Router Announcement, que é em função destas três flags que eu desenhei aqui, a flag A de Auto Configuration, a flag O de Other Configuration e a flag M de Managed Configuration, que me vai permitir perceber se estou a usar apenas Slack com DHCP stateless ou estou a usar DHCP V6 stateful. Agora aqui a questão fundamental é, ok, eu já percebi que uma parte do meu IPv6 é-me comunicada através do prefixo global, mas como é que eu vou gerar a minha ID de interface? A ID de interface é gerada através de um processo chamado o EUI64, ou seja, o Extended Unique Identifier, que basicamente faz o quê? Vai pegar no MAC address da minha placa de rede, vai subdividi-la em duas partes, vai converter cada uma das partes que está em hexadecimal em binário, vai procurar, portanto, vai inserir no meio do meu MAC address, vai inserir aqueles valores hexadecimal FE e vai inverter o sétimo bit. Ele está a 0, passa a 1, se tivesse 1 passava a 0. E vai gerar o quê? Isto que aqui está é o meu MAC address com esta porção de hexadecimal inserido e com o sétimo bit trocado. Isto adicionado ao IP, portanto ao prefixo global, vai gerar o meu IPv6. Portanto, e por isso é impossível existirem dois dispositivos com o mesmo IPv6, ainda que o prefixo seja igual, porque ele é atribuído pelo operador, e portanto subentende-se que pessoas de Lisboa, Setúbal, Almada, que possam ter o mesmo operador, possam ter um prefixo semelhante com um ID de subrede semelhante, só que depois o ID da interface nunca consegue ser igual. Porquê? Porque ele é feito em função de um valor que já é único, que é o MAC address da placa de rede, que é partido em dois e é inserido 4 dígitos hexadecimais, o FE no meio, e tudo é convertido em binário e o sétimo bit é trocado o seu valor. É voltado a converter em hexadecimal e é gerado esse ID da interface. E voltando e recapitulando, juntando o ID de interface ao prefixo global, eu obtenho o IPv6 do meu dispositivo computacional. Depois, ainda existem a possibilidade dos link local serem dinâmicos, portanto,
Os link locals podem ser, portanto, os endereços de comunicação dentro da rede local podem ser estabelecidos de forma dinâmica ou de forma estática. Os routers com o Cisco iOS usam aquele mecanismo do EUI64 para gerar a ID de interface de todos os seus endereços de link local. A desvantagem de usarmos um link local dinâmico e, portanto, é que o ID da interface ele é muito longo, porque ele é feito com base no MAC address, como nós vimos há pouco. E, portanto, o que acontece é, para nós não termos um endereço de link local, que por acaso vai ser o gateway da minha rede, o que se faz normalmente é, faz-se aqui uma configuração manual e fica normalmente o FE80, 2.2.1, por exemplo, e fica mais, e é usado em vez de estar a usar um prefixo ou um valor tão grande quanto é aqui este processo, o valor obtido pelo processo do EUI 64. A configuração manual, como temos aqui, a entrada na interface e depois a definição aqui do endereço IPv6 e pronto, esta é a vantagem, é porque fica um endereço muito mais pequeno e muito mais fácil de ser memorizado. Aqui a verificação das configurações IPv6 à semelhança do que fazíamos com o IPv4, portanto o show IP interface brief ou o show IP route que fazíamos para o IPv4, fazemos com o IPv6 para o IPv6. Portanto, fazemos show IPv6 interface brief e o show IPv6 route para percebermos e para vermos as configurações de IPv6. Portanto, recapitulando em termos de comandos de configuração, usamos exatamente os mesmos comandos, só que no IPv4 escrevemos simplesmente IP, no IPv6 temos que escrever IPv6. Existe um exercício de Packet Tracer também neste capítulo, que tem aqui o link para o vídeo de resolução e que vos permite também desenvolverem aqui as vossas competências em termos de configurações de endereçamento IPv6. Se nunca fizeram, é um exercício muito interessante de ser feito. A verificação de conectividade é exatamente igual ao IPv4. E por isso eu deixo-vos aqui uns links para uns vídeos do ping e do traceroute e fazer troubleshooting com o ping, que são dois vídeos muito, muito, muito interessantes. Mais um exercício de Packet Tracer que vocês poderão fazer para verificação de endereços, fazer aqui uns pings de IPv4, de IPv6, para perceberem aqui que a forma de funcionamento de um e do outro é semelhante. Outro exercício de Packet Tracer também, a resolução de problemas com IPv4 e IPv6, portanto, perceber que há aqui IPv6 mal configurados, IPv4 mal configurados. Depois aqui mais um exercício daqueles de desafios de integração de habilidades para vos colocar à prova aqui no Packet Tracer. E em relação às subredes no IPv6. Ora bem, o IPv6, o unicast global, tem o seu IP, o IPv6 está dividido em duas partes de 64 bits cada uma. Tem do lado da rede, portanto, o prefixo de rede, tem o prefixo global de routing, que é o prefixo global que normalmente vai ser atribuído pelo nosso ISP, pelo nosso Internet Service Provider, e que vai ser comum a todos os dispositivos da nossa rede. E depois nós temos 16 bits dentro deste prefixo de 64 que vão corresponder ao ID da subrede, que nós podemos alterá-lo se nós quisermos subdividir o nosso espaço de endereçamento. Há quem diga que a necessidade de subrede no IPv6 é mínima ou nenhuma. Contudo, é importante que vocês saibam que é possível subdividir o IPv6 em subredes, mas
isso não será um processo que seja muito utilizado ou tão utilizado quanto é no IPv4. Então, este é um exemplo da criação de sub-redes dentro do mesmo bloco de endereços de IPv6. Portanto, é o quarto hexteto que nós vamos fazer variar os seus valores para criar múltiplas subdivisões do nosso espaço de endereçamento. Aqui, por exemplo, temos aqui um exemplo de uma sub-rede de IPv6 para este segmento da rede, outra sub-rede para este segmento, outra sub-rede para este segmento, outra sub-rede para este segmento e ainda uma outra sub-rede para este segmento. Se isto ficasse tudo na mesma rede, também não se perderia nada e não haveria qualquer tipo de problema. Ainda assim, por uma questão de organização, era interessante poder-se fazer isto. Pronto. E depois temos aqui também como é que isto se configuraria dentro de um equipamento, neste caso de um router da Cisco.